Salve Maria Imaculada, meu povo! Tudo bem com você? Eu sou o Maurício, fundador da missão do Cimater, e hoje eu tô aqui a pedido da missão Theotokos para mais um videozinho. E hoje nós temos no vídeo um breve relato sobre a vida de São Pedro e São Paulo, os nossos dois principais pilares da igreja. A conversão de São Pedro é narrada em Mateus 4, quando diz que São Pedro e Santo André, que são irmãos, estavam lá fazendo as atividades diárias. Pedro era pescador, tinha nascido na Betsaia, ali na Galileia, então ele estava fazendo seu ofício como sempre, e ele estava ali pescando, e Jesus passa e chama Pedro. E Pedro segue Jesus até o confim, até a morte dele, que a gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo daqui a pouco. São Paulo, ou Saulo, nome de batismo, ele nasceu em Tarso, uma cidade na Ásia Menor, que era até próspera, era um dos centros de conhecimento da época, era um lugar tipo os Estados Unidos do rolê. Então era um lugar influente da Ásia. E ali nasce o nosso Saulo, nosso querido Saulo, aquele que se converteria a caminho de Damasco ao perseguir cristãos, e todo mundo já conhece, Atos 9, onde vai narrar que ele caiu por terra, não se tem certeza. Dizem que ele caiu do cavalo porque ele era cavaleiro, então, tipo, alguns dizem que ele era cavaleiro, outros não têm dados bibliográficos necessários para isso. Mas ele caiu por terra, e isso tá narrado em Atos. No livro de Atos tá narrado que ele caiu por terra ao ver o resplendor da glória de Deus, que se fazia presente quando disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois desse acontecimento, Saulo ele vai até a cidade de Damasco e fica alojado numa casa de cristãos e se torna um dos cristãos mais influentes da história do cristianismo. Vamos falar um pouco da importância desses dois caras também, passando um pouco, dando uma breve pincelada na importância dos dois. Se você for ler Mateus 16, você tem o relato de Jesus entregando as chaves do céu a São Pedro. Você tem a pergunta mais unânime de Jesus, que ele fala: mano, quem estão falando aí que eu sou? Aí uns falam que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é um dos profetas mortos. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Lembrando que Cristo não é um nome de Jesus, mas sim um título. Tipo um título de divindade, sabe? É algo importante, sabe? Cristo não era o nome de Jesus. É Jesus o Cristo, aquele que é o Cristo, aquele que é o profeta dos profetas, aquele que é o remissor dos pecados, aquele que é o cara. E São Pedro ele fala isso e Jesus exulta ao ouvir essas palavras de Pedro e fala: bendito és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue. E tem um momento muito lindo disso, porque logo depois Jesus vira para Pedro e fala: tu és Pedro, tu para mim é escândalo. E porque Pedro ele adverte Jesus, ele tenta adverter Jesus sobre o primeiro dos sinais da crucificação. É a primeira vez que Jesus ele fala que ele teria que morrer, que ele morreria para salvar todos os outros, é justamente depois de entregar as chaves do céu para Pedro. E neste momento, Pedro vira e fala: não, Senhor, isso não acontecerá contigo. E nesse momento, Jesus vira e fala: afasta-te de mim, Satanás, pois tu para mim é escândalo. Escândalo, do grego, é justamente pedra de tropeço, pedra no caminho. E Pedro quer dizer pedra, Petrus em latim. A tradução latina é Petrus. E no grego é entendido como pedra. Então ele é a pedra angular da igreja, ele é o cara magnânimo de todos. Um pouco mais sobre Pedro também é que no Atos, depois do Pentecostes e um pouco antes da conversão de São Paulo, ele batiza Cornélio,
que tá lá narrada no Atos, eu não vou lembrar agora a parte específica, mas ele batiza Cornélio, um centurião que não era judeu. E isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque é aí que entra a parte de importância, de extrema importância de São Paulo. Lembrando que quando Pedro, ao ir à casa de Cornélio, ao ir à casa daquele centurião e convertê-lo, ele abriu as portas para outros pagãos, mas ele teve que se explicar diante de toda a comunidade apostólica, porque os apóstolos entendiam naquela época que só podiam levar a transmitir aquela mensagem aos judeus. Então, por isso que não teve tanta perseguição nesse curto espaço de tempo da igreja, porque eles ainda se vestiam, se tinham, se portavam como judeus. E quando Cornélio é batizado por Pedro, que ele recebe o Espírito Santo e Pedro na frente dos outros apóstolos, num comício, vamos dizer assim, numa reuniãozinha privada dos apóstolos, ele ele fala, né, por que aquilo aconteceu, porque o Espírito Santo, naquele momento, e tá tudo narrado lá no Atos, depois você dá uma lidinha. E tudo que aconteceu ali, ele acabou batizando Cornélio. Beleza. Temos também, a partir disso, nós temos o grande, magnânimo exemplo de São Paulo, que foi o primeiro cara a começar a realmente pregar para não judeus. E acho que essa é a principal. Esse é o principal fato, o principal argumento para falar da grandeza de São Paulo. Ele foi o primeiro que viu nas coisas de Cristo e abriu aquilo para os gentios. Por isso São Paulo, o apóstolo dos gentios, pois ele foi o primeiro a levar a boa nova, ele foi o primeiro a levar o evangelho, a conversão aos não-judeus. E é por isso que nós temos São Paulo como tão importante, porque ele sozinho converteu boa parte da Ásia. E todas as comunidades que estão citadas na Bíblia, principalmente que Paulo também é um dos maiores escritores da Bíblia. E se não fosse por Paulo, não teríamos o Evangelho de Lucas, pois Lucas provavelmente era pagão e foi a partir das conversões, das missões apostólicas de Paulo, que um dia ele encontrou Lucas e ensinou tudo aquilo para aquele menino. Mais pra frente nós temos a morte e no dia 29 de julho de 67 depois de Cristo, se não me engano, só confirmar aqui. E aí em 67 depois de Cristo, no ano de 67, que Nero, provavelmente Nero, manda matar degolado Paulo e crucificam Pedro. E a extrema humildade de Pedro aqui nos mostra aquilo que um apóstolo, que ele não poderia morrer como seu mestre, então Pedro pede para ser crucificado de ponta cabeça. É basicamente isso, é só um relato breve da vida desses dois monstros de fé que nós temos, São Pedro e São Paulo. Rogai por nós. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que não conheciam a história desses santos. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo da Missão Theotokos. Espero que tenham gostado.